Hoje abordaremos sobre o conceito de autoritarismo e de totalitarismo. Vamos observar como esses dois conceitos ocorrem na prática e também quais são suas principais características. Diferente da democracia, onde a população é incentivada a participar de questões políticas, tem a possibilidade, então, de expressar o seu pensamento político de forma pública, no autoritarismo, a população é desestimulada de participar de questões políticas. E ela tem, então, uma possibilidade muito limitada ou praticamente nula de qualquer expressividade de um pensamento divergente ao pensamento do governo. Nesses casos, o governo, então, ele exerce a administração pública sem ter o questionamento ou sem ter uma oposição da população ou de outro grupo político divergente. No autoritarismo, os interesses do Estado são priorizados em relação ao cidadão médio e são priorizados em relação à população no geral. E não há mecanismos legais para se opor, então, ao Estado e a quem está no comando do Estado. Nesse sentido, o autoritarismo é o poder concentrado e centralizado em apenas um grupo político, em apenas uma pessoa, que vai, então, exercer a política sem levar em consideração outras opiniões, outras formas de entender o mundo. Vamos pensar em alguns exemplos práticos para compreender o que é o autoritarismo. No Brasil, em 1964, houve a tomada do poder pelos militares. Junto com a tomada do poder, os militares fecharam o Congresso Nacional, impedindo qualquer mecanismo legal de questionamento do grupo que tomava o poder, no caso, a cúpula dos militares. Todos os grupos divergentes foram expulsos do país e foram perseguidos. Os partidos políticos que tinham ideias divergentes de como organizar a sociedade, de como pensar as políticas públicas, foram perseguidos, foram torturados e até mesmo foram assassinados. Nesse sentido, o autoritarismo ele impede a participação política de outras pessoas e ele não possibilita, então, que as pessoas se expressem politicamente. Outro exemplo é o Iraque, que até 2003 foi governado por Saddam Hussein, que esmagava qualquer forma de pensamento contrário ao pensamento de quem estava no poder político. Então, Saddam Hussein ele esmagou todos que eram divergentes a seu pensamento. E, basicamente, todo o dinheiro dos recursos naturais do Iraque, no caso do petróleo, foi destinado a uma pequena elite, a um pequeno grupo de pessoas que estavam sendo beneficiados, então, por esse modelo econômico autoritário. Na atualidade, temos as monarquias da Arábia Saudita e do Kuwait que impedem qualquer participação política à população, restringem os direitos civis e negam que a população possa interferir em decisões políticas extremamente importantes, como decisões econômicas. Nesses estados, há um grupo político que está no poder, essa monarquia, que vai então tomar para si e concentrar em suas mãos as decisões políticas de toda a população. Um exemplo interessante para pensar a questão do autoritarismo é o autoritarismo que ocorre em Singapura. Em Singapura, o Partido da Ação Popular concentrou o poder em suas mãos e governa de forma rígida o país. Eles proíbem jogar papel no chão, fumar em público e cobram grandes multas caso a pessoa seja pega infringindo a lei. Os policiais têm poderes extraordinários e podem até mesmo punir fisicamente a população caso ela esteja desobedecendo o governo. Existem penas capitais, penas de morte no caso, que vão fazer com que a população então se restrinja a cumprir as regras. A população ela não tem a possibilidade de questionar o governo e nem mesmo de expressar a sua forma de pensar política. Não existe grupos que tenham a possibilidade de ser divergente ao governo. E não existe mecanismos de questionamento e de oposição ao governo.
Contudo, como a qualidade de vida que o Partido da Ação Popular garantiu à população, como acesso à saúde, educação, como uma renda básica, segurança social é elevada, como a população tem uma grande qualidade de vida, existe então uma população que tem satisfação pelo governo atual, mesmo sendo um governo autoritário, impositivo e que não permite então acesso a TV por satélite, redes sociais, limitação da mídia. Mesmo assim, existe uma grande satisfação da população devido às condições de vida favoráveis que existe em meio à população. Lá existe pouca verificação de pobreza. A população tem então uma descentralização da renda. A população tem acesso às condições mínimas de vida, o que garante então a aceitação a esse modelo autoritário de organização política. É chamado ali de autoritarismo brando, tendo em vista que o governo concentra o poder em suas mãos, mas dissemina toda a riqueza que a população produz. As principais características desse modelo de organização política do autoritarismo está na concentração do poder no Estado, no fechamento do Congresso ou de qualquer mecanismo de oposição política ao grupo que está no poder, o desestimular da participação política da população, ou até mesmo a repressão de qualquer pessoa da população, do cidadão médio, que queira participar da política ou se opor ao governo, a perseguição das pessoas que estão questionando o governo, a limitação do acesso à mídia, à reunião e a qualquer forma de se organizar para pensar de forma divergente ao poder que está no Estado. Tudo isso está relacionado, então, a um governo autoritário, a um governo pautado no autoritarismo, que concentra o poder em si e impede que qualquer outro grupo social se organize para se opor ao governo. Vamos pensar agora o totalitarismo. No modelo de organização política do totalitarismo, existe a concentração de poder em poucas mãos, num pequeno grupo. As pessoas que se opõem ao poder político do governo, elas são perseguidas e, em muitos casos, assassinadas. No totalitarismo, existe essa dominância do poder, essa concentração do poder, e a população não tem a possibilidade de ter uma expressão política contrária a quem está no poder. Nesse sentido, todos os mecanismos legais de oposição a quem está no poder são eliminados. Então não existe a possibilidade de se opor a quem está no poder político. Mas qual é a diferença entre o totalitarismo e o autoritarismo? Na prática, o autoritarismo ele incentiva a população a participar da política, a participar desse partido único. O totalitarismo difunde para a população que eles são os representantes do povo e que eles representam os interesses da população, da grande massa da população, no caso do povo, dos trabalhadores. Então, o totalitarismo envolve as pessoas nas ideias daquele modelo de organização política e faz com que as pessoas, então, se envolvam naquele modelo de organização. Nesse sentido, eles não estão dominando a política pela violência, pelo medo, pela imposição. Eles estão dominando a política, muitas vezes, pelo convencimento, pelo envolvimento da população. E se a pessoa não for convencida, e se a pessoa não se dobrar aos interesses do governo e daquele grupo que está no poder, ela sim será perseguida e então ela será banida da população ou mesmo assassinada. No totalitarismo, assim como no autoritarismo, existe uma restrição à liberdade de imprensa, existe uma restrição à liberdade de expressão. As pessoas não têm a possibilidade de se opor ao poder político dominante. As pessoas, então, seriam perseguidas se questionassem o governo. A diferença é que no totalitarismo, as pessoas que se opõem ao governo são consideradas inimigas do Estado, são consideradas inimigas do povo, porque elas estão se opondo ao partido que defende os interesses de toda a população.
Um exemplo histórico de totalitarismo é a Alemanha nazista. Em 1933, o Partido Nazista tomou o poder político da Alemanha e defendeu que eram os representantes do interesse de toda a população alemã. Nesse sentido, o Partido Nazista ele perseguiu opositores, ele fechou qualquer mecanismo de oposição legal ao Partido Nazista, mas ele também envolveu toda a população dentro desse modelo de organização política nazista. A população então foi incentivada a participar da política, a população podia entrar no partido político, a população foi incentivada a entrar no exército nazista e a população ela foi enxurrada com as ideias nazistas. O nazismo utilizou o cinema para difundir as suas ideias, ele utilizou os jornais, ele utilizou o rádio. A população então escutava as ideias nazistas a todo momento. E apenas as ideias nazistas eram consideradas válidas pelo Partido Nazista. Outro exemplo de totalitarismo é o movimento fascista que ocorreu na Itália em 1920, liderado por Mussolini. O movimento fascista defendia que eram os representantes dos interesses de toda a população italiana na época. Eles então perseguiram os opositores, restringiram a liberdade de expressão, exacerbaram as ideias do fascismo como sendo as ideias de toda a população italiana e envolveram a população italiana nessas ideias. O modelo de organização política da União Soviética também foi considerado totalitário, principalmente no período em que Joseph Stalin tomou o poder político. Stalin concentrou o poder político em suas mãos e ele perseguiu todos os seus opositores políticos. Todos que divergiam das ideias de Stalin eram perseguidos. Era difundida então a ideia de que Stalin representava os interesses do povo. Na União Soviética existia apenas um partido, e esse partido era considerado o partido que defendia os interesses do povo. Observa-se que as principais características do totalitarismo são a concentração de poder num pequeno grupo político, no caso de um partido político único, também a restrição à liberdade de imprensa e a restrição à liberdade de expressão política. Temos no totalitarismo esse envolvimento da população com os ideais e os ideários do partido que tomou o poder político. Nesse sentido, a população é incentivada a participar da política dentro das ideias do partido que tomou o poder político. Caso ela se questione o partido, ela será perseguida, ela será reprimida pelo exército do partido que tomou o poder político. Tanto o totalitarismo quanto o autoritarismo destacam a ideia do nacionalismo. Tudo tem que ser feito pela nação. Nesse sentido, o indivíduo ele perde força, ele perde importância. Se esse indivíduo questiona o Estado, que representa os interesses da nação, ele está então questionando os interesses da nação. Ele está atrapalhando o desenvolvimento do coletivo, está atrapalhando o desenvolvimento de todo o país, de toda a nação. E por isso deve ser eliminado, perseguido, restringido em suas liberdades de expressão e de entender o mundo. O nacionalismo, ele unifica e da mesma forma ele elimina as diferenças. Não existe então um pensamento divergente nesse modelo autoritário ou totalitário. Existe apenas um pensamento único, uma forma de ser única no mundo, uma forma apenas de se expressar no mundo. Nesse sentido, há uma supressão do indivíduo, uma supressão das liberdades individuais, dos direitos civis e dos direitos políticos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Caso vocês tenham dúvidas, deixe nos comentários. Fique com as referências e um grande abraço!